Vamos abrir as nossas Bíblias na carta do Evangelho escrito por Marcos, capítulo 5. A passagem que nós leremos essa noite ela é um pouquinho extensa, vai do versículo 21 ao versículo de número 43. Nós estaremos trabalhando duas histórias que se cruzam, né? A história de Jairo e a história da mulher enferma. São duas passagens bastante conhecidas. Vamos ler com atenção a palavra do Senhor e peço que após a leitura os irmãos permaneçam com as suas Bíblias abertas. Marcos capítulo 5, a partir do versículo 21. Tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão, e ele estava junto ao mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe pediu com insistência: minha filha está morrendo, venha impor as mãos sobre ela para que seja salva e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. Estava ali certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastando tudo o que tinha, sem contudo melhorar de sua saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou na capa dele, porque dizia: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha mão? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo que a multidão aperta e ainda pergunta quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, você foi salva porque teve fé. Vá em paz e fique livre deste mal. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga dizendo: sua filha já morreu, porque você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, disse: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando a criança pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu digo a você, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então todos ficaram muito admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer a menina. Vamos orar? Amado Deus, soberano Pai, nós louvamos a Ti por esta noite bendita, na qual já louvamos ao Teu nome, já lemos e ouvimos a Tua palavra. Te pedimos, ó Deus, mais uma vez, fala aos nossos corações. Que o Senhor nos toque e nos transforme. Para a glória do Teu nome oramos. Amém e amém. A mensagem que nós iremos meditar nessa noite é Cristo, a verdadeira esperança. Irmãos, existe uma canção que eu gosto muito, de Marcos Almeida, e o nome da canção é Esperar é Caminhar. E alguns trechos da música diz assim: quando espero a chuva chegar, tu vens com o teu vento. Quando espero tua voz estrondar, tu vens com o silêncio. Quando espero o mar se abrir, vejo os meus pés sobre as águas. Quando espero um fogo arder, ouço a brisa suave. Irmãos, uma das coisas mais difíceis que tem para nós é esperar. Quando nós estamos enfrentando alguma adversidade, alguma provação, e nós
devemos sentar ou nos deitar e esperar que algo seja resolvido, isso vai inquietar muito os nossos corações. Quando nós fazemos uma prova, por exemplo, de um concurso, até que saia o resultado de aprovado ou não, nós ficamos aflitos, angustiados e por vezes nós queremos até arrancar os cabelos das nossas cabeças, porque na maioria dos casos, na maioria das vezes, nós não podemos fazer nada, senão esperar. E nessa noite, nós estaremos meditando na palavra do Senhor acerca da necessidade que nós temos de esperar. Nós vivemos em uma sociedade que é marcada pela correria. Acredito que muitos irmãos aqui não escutam mais os áudios no WhatsApp no 1x. Nós colocamos no mínimo no 1,5. Quando não colocamos no 2x. Nós ficamos amedrontados com a necessidade que nós temos de esperar. Nós queremos tudo para ontem. Tudo deve estar nas nossas mãos. De tal modo que quando nós assistimos algum vídeo no YouTube, quando aparece um anúncio, a gente já começa a apertar no botãozinho esperando o momento de pular o vídeo. Nós ficamos inquietos, angustiados, porque nós queremos que tudo esteja ao nosso alcance. E nesse momento nós estaremos olhando para a história de Jairo e para a história dessa mulher que estava enferma. E nós veremos que há algumas similaridades na vida desses irmãos. Então, para contextualizar, nós devemos observar que Jesus estava voltando para Cafarnaum. Ele estava na região de Gadara. Lá, ele realizou alguns milagres, expulsou inclusive demônios. Mas no versículo 17, observe comigo, do capítulo 5. E começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles. Jesus começa a receber insultos e reclamações da população de Gadara. Perceba a loucura. Jesus estava ali realizando sinais, realizando os prodígios, curando enfermos, trazendo mensagem de esperança, trazendo libertação para as almas daquela cidade, mas mesmo assim as pessoas preferem expulsar Jesus daquela região. Mas se em um lado do mar as pessoas estavam expulsando Jesus, observe o que diz o versículo 21. Tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão, e ele estava junto ao mar. Se por um lado existe uma grande multidão que não quer a presença de Jesus, que expulsa Jesus, existe também uma parte da população que anseia, que espera e que fica na expectativa de se encontrar com Cristo Jesus. E antes de nós adentrarmos mais precisamente no texto, eu gostaria que você pensasse sobre isso. A que povo nós pertencemos? Daqueles que ficam ansiosos, depressa, necessitados, desejosos que Cristo se afaste? Ou nós somos como aqueles que desejam que Cristo se faça presente em nosso meio? Parece até loucura pensar sobre isso. Nós dizemos, eu jamais vou querer me apartar de Jesus. Mas quando nós olhamos para as nossas vidas, nós somos aqueles que expulsam Jesus do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Nós não dedicamos tempo ao Senhor, nós não dedicamos tempo à igreja, nós não dedicamos nada da nossa vida ao Senhor. Nós só queremos desfrutar das bênçãos e dos privilégios que Deus pode nos oferecer. Nós devemos observar a vida de Jairo, a vida dessa mulher que estava enferma, e tirar lições para as nossas vidas, de nos aproximarmos e correr para os pés de Jesus quando nós enfrentamos alguns problemas. Perceba, nós estamos apresentando duas pessoas. A primeira pessoa era Jairo, que era um líder religioso e que era bastante conhecido naquela cidade. Por outro lado, há também a presença de uma mulher que estava afastada do culto público, pois ela estava impura cerimonialmente. Por conta da sua doença, ela não podia se apresentar dentro das sinagogas e cultuar o Senhor com as demais pessoas. Então, se por um lado nós temos alguém que estava constantemente na casa do Senhor, do outro lado nós tínhamos alguém que estava impedida de servir e de cultuar o Senhor publicamente. Perceba que Jairo tem uma filha de 12 anos. 12 anos, criando e cuidando da sua filhinha, uma filha amada, que ele cuidava, que ele queria bem. Mas, por outro lado, existia uma mulher que há 12 anos, ela sofria com enfermidade. Se por um lado Jairo se alegrava com a vida da sua filha, essa mulher sofria tormentos por conta da sua doença. Porque
Tudo que ela tinha foi levado pelos médicos e pelos tratamentos que ela tentava para solucionar os seus problemas e nada disso resolveu. Percebam, 12 anos. 12 anos daquela mulher esperando e desejando ser curada. Imagine a aflição que passava naquele coração, no coração daquela mulher. Mas observe que apesar das diferenças entre Jairo e essa mulher, nós vamos observar que eles enfrentam crises, tempos difíceis. E aqui fica uma lição para nós. Todos nós, cada um que está aqui nessa noite, enfrenta tempos difíceis. Todos nós enfrentamos crises. Todos nós enfrentamos e enfrentaremos momentos de aflição. Nós vamos perceber que as crises, elas nos machucam, mas elas nos machucam mais ainda quando as crises tocam na vida das pessoas que nós amamos. No caso de Jairo, toca na vida da sua filha. No caso dessa mulher enferma, toca na sua própria vida. E eram doenças que eram impossíveis de ser curadas por médicos e por mãos humanas. Essas duas pessoas, elas estavam completamente desesperadas porque nada estava ao seu alcance, nada dependia mais de suas mãos. E muitas vezes nós nos encontramos assim. Nós tentamos resolver nossos problemas, nós gastamos os nossos recursos, mas quando chega a hora do vamos ver, nós percebemos que as nossas mãos não conseguem solucionar os problemas que nós enfrentamos. Diante disso, meus irmãos, eu gostaria de olhar para vocês as ações desses dois personagens e retirar lições para nós. É possível que nós vejamos nessas duas histórias atitudes para superar as crises e encontrar restauração, não apenas para o nosso corpo, mas principalmente para a nossa alma, para o nosso coração. Para que nós possamos encontrar descanso naquele que é o Senhor das nossas vidas. Vamos observar em primeiro lugar os versículos 21 a 24. Tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão, e ele estava junto ao mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos pés de Jesus e pediu com insistência: minha filhinha está morrendo. Venha impor as mãos sobre ela, para que seja salva e viva. Jesus foi com ela. A primeira lição que nós tiraremos nessa noite é essa atitude que é realizada por Jairo, que é de suplicar ao Senhor. A pergunta 98 do Catecismo Maior de Westminster diz o seguinte: o que é oração? Oração, a resposta, né? Oração é um santo oferecimento dos nossos desejos a Deus por coisas conformes com a sua vontade, em nome de Cristo, com a confissão dos nossos pecados e um agradecido reconhecimento das suas misericórdias. A primeira atitude que Jairo vai tomar ao saber que Jesus voltou para Cafarnaum é de ir encontro a Jesus para suplicar pela vida da sua filha. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, Paulo diz assim: antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. É interessante nós observarmos que Jairo não busca por Cristo por conta de si mesmo, mas ele vai em busca de Cristo por conta da saúde da sua filha. O texto bíblico, é claro, não está dizendo que Jairo foi fazer uma oração a Jesus, mas ele está lá intercedendo pela sua filha. E aqui fica a nossa primeira lição. Em tempos de crises, em tempos de adversidade, a primeira coisa que nós devemos fazer é correr de encontro a Cristo, se quedar aos seus pés e fazer súplicas ao Senhor. Jairo percebe que a doença que estava sobre a sua filha era algo que ele não podia tratar. Apesar das suas posses, das suas riquezas, ele não podia pagar nenhum médico que fosse capaz de curar e restaurar a saúde da sua filha. Então ele corre diretamente para os pés de Jesus Cristo. Ao longo das Sagradas Escrituras, nós vamos ver homens e mulheres se posicionando como intercessores diante de Deus. Em primeiro lugar, nós podemos encontrar Abraão intercedendo pela vida de Ló quando Deus vai destruir Sodoma e Gomorra. Nós podemos ver também Moisés, Esther e Daniel
todos eles intercedendo pelo povo de Israel. Muitas e muitas vezes nós vamos encontrar pessoas nessa posição diante de Deus. E Jairo lia e conhecia a Bíblia. Ele sabia e conhecia essas figuras. Mas agora, a posição de Jairo é a mesma desses homens. É de se colocar diante de Deus, intercedendo em favor da sua filha. Quando Jairo se coloca aos pés de Jesus, ele vai se colocar em uma posição de dependência e de humildade diante do Senhor Jesus. Matthew Henry, ao comentar sobre esse texto, ele diz o seguinte: Jairo se dirigiu a Cristo. Embora fosse um líder, com grande humildade e reverência, quando o viu, prostrou-se aos seus pés, prestando-lhe honra como alguém realmente maior do que aparentava ser. E com grande importunação, implorou-lhe fervorosamente, como alguém fervoroso, como alguém que não apenas valoriza a misericórdia pela qual vinha, mas sabia que não poderia obter essa misericórdia em nenhum outro lugar. Quando nós nos quedarmos aos pés do Senhor, tenhamos isso em mente. Que a misericórdia que nós encontraremos aos pés de Cristo, nós não poderemos encontrar nos pés de ninguém, de nenhum ídolo, de nenhum médico, de nenhum homem. Nós dependemos totalmente da misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jairo, ele vai servir de sombra para a pessoa de Cristo Jesus. Porque Jairo se coloca na posição de intercessor, mas ele está apontando para alguém que é muito maior do que ele. Jairo era um homem imperfeito. Ele estava intercedendo por sua filha, que era uma criança imperfeita também. Mas ele estava diante daquele que é o nosso intercessor. E o nosso intercessor por excelência. Em Romanos capítulo 8, versículo 34, Paulo vai dizer o seguinte: quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes, ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Em 1 João capítulo 2, versículo 1, o apóstolo João vai dizer: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que vocês não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Jairo estava ali diante de Cristo, fazendo na posição de intercessor, mas ele estava diante daquele que é o supremo intercessor. Em primeiro lugar, nós devemos compreender que a intercessão de Cristo não é Cristo, Jesus Cristo, implorando diante de Deus, como se Deus estivesse relutante para fazer a vontade de Cristo. Como se tivesse um conflito entre a vontade de Deus e a vontade de Cristo. Pelo contrário, meus irmãos, a vontade de Cristo é a mesma vontade da do Pai. Observe o que diz João, no capítulo 5, versículo 19. Então, lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que lhe fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho semelhantemente o faz. Nós temos diante de nós, ao nosso alcance, ao alcance dos nossos joelhos, o supremo intercessor. Aquele que conhece as nossas dores. Ele conhecia a dor que Jairo estava sentindo. Ele sabia da fraqueza e da dependência de Jairo. E aí ele se compadece de Jairo e vai ao encontro da sua filha. Observe o versículo 24, ele diz: Jesus foi com ele. E da mesma maneira que Jesus foi com Jairo para solucionar o problema de Jairo, eu digo a você nessa noite: Jesus está conosco. E Ele tem o poder de resolver os nossos problemas, as nossas fraquezas, as nossas dores. A intercessão de Cristo, meus irmãos, representa a apresentação contínua do sacrifício perfeito de Cristo diante do Pai. Em Hebreus capítulo 10, versículo 12, nós vamos ler algumas passagens. Diz assim: mas quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. O nosso sumo sacerdote, o nosso intercessor, está à direita do Deus Pai, intercedendo por nós, intercedendo pelas nossas fraquezas. Em Cristo há esperança para os nossos problemas. Em Cristo há esperança para os nossos pecados. Em Cristo há esperança para as nossas lutas. Além disso, meus irmãos, a intercessão é a garantia diária de que nós não seremos rejeitados por conta dos nossos pecados. Nessa noite nós fizemos
um momento de contrição e de confissão de pecados. Eu conheço os meus pecados, vocês conhecem os seus. Nós sabemos que nós não somos dignos de nos apresentar diante de Deus. Mas em Romanos, capítulo 8, versículo 34, o apóstolo Paulo diz: quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Apesar das nossas fraquezas, apesar dos nossos pecados, nós temos um intercessor junto ao Pai intercedendo fervorosamente por nós e a favor de nós, de modo que nós não seremos rejeitados, afastados, apartados de Cristo Jesus. Se Cristo Jesus resolveu o nosso maior problema, que é o problema do pecado, do conflito que nós temos com Deus, Ele também se preocupará com os outros problemas das nossas vidas. Além disso, meus irmãos, nós temos na intercessão de Cristo a esperança de que a nossa fé será sustentada. Em Lucas capítulo 22, versículos 31 e 32, Jesus diz: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. A nossa fé ela não desfalecerá. Por mais que haja momentos de fraqueza, por mais que em meio às densas trevas, por vezes nós não saibamos nem como orar, nem como pedir ao Senhor, mas nós temos a confiança e a esperança que a nossa fé não será abalada, porque nós temos em nosso barco, ao nosso lado, Cristo Jesus intercedendo por nós. Por fim, meus irmãos, a intercessão de Cristo também representa a certeza de que todas as coisas cooperam para o bem dos eleitos. Nós cantamos isso nessa noite. Mas às vezes nós falamos com os nossos lábios, nós cantamos, mas essas verdades não descem para os nossos corações. Em Romanos capítulo 8, versículo 28, Paulo diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, Cristo nos ama, Cristo se preocupa conosco, e independentemente dos caminhos que o Senhor tem conduzido a nós, tem nos conduzido, certamente essas coisas caminharão para o nosso bem. Mas se em primeiro lugar nós aprendemos com Jairo a suplicar com o Senhor, nós vamos aprender agora, tanto com Jairo quanto com a mulher enferma, a esperar em Cristo. Se em primeiro lugar nós devemos suplicar ao Senhor, em segundo lugar nós devemos saber esperar. Imagine a ansiedade de Jairo. Jesus atendeu o pedido de Jairo e no versículo 24 diz que Jesus foi com ele. Mas vamos ler a partir do versículo 25 até o versículo 28. No 24 diz: Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. Versículo 25. Estava ali, no meio daquela multidão, certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastando tudo o que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou na capa dele. Porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. Quando nós lemos esse trecho do capítulo 5, nós vamos nos deparar com uma realidade muito triste. A realidade pela qual essa mulher estava passando era muito complicada. Imagine quantos médicos essa mulher procurou. Ela não estava numa cidade como a nossa, ou tendo alcance a medicina que nós temos. Se todos os dias nós formos ali no hospital, nós encontraremos médicos que nos atenderá. Mas aquela mulher, ela vivia em um contexto onde não havia muitos médicos, onde não havia muitos especialistas. E procurar médicos era bastante caro. Então essa mulher vai ao encontro de médicos. Imagina quantas vezes essa mulher criou expectativas em um determinado médico. Alguém dizia: olha, vai lá em fulano de tal. Fulano de tal é um médico bom. Ele vai ajudar você a enfrentar esse problema. E aquela mulher ia ao encontro daquele médico. E aquele médico também não conseguia resolver seus problemas. Talvez aquele determinado médico passasse um tratamento para ela. Faça isso. Tome isso todos os dias que você vai melhorar. E no final do tratamento, aquela mulher se decepcionava mais uma vez. Por quê?
Não havia cura para a sua doença. Quantas promessas essa mulher recebeu? Quantas expectativas? Quantas noites angustiadas aquela mulher enfrentou? Quantas festas, quantos cultos, quantos momentos ela deixou de participar e de desfrutar por conta da sua doença? Nesse contexto, meus irmãos, nós estamos observando não apenas uma mulher que estava enferma, mas uma mulher que tinha marcas profundas na sua alma. E por vezes os sofrimentos e as angústias das nossas vidas, elas não afetam apenas o nosso corpo, mas elas afetam também o nosso coração, a nossa alma, nos traz angústia. Depois de tanto sofrimento e sem dinheiro, essa mulher poderia ter perdido as suas esperanças. Normalmente é isso que acontece conosco. Nós tentamos de tudo, de tudo. Vamos atrás de várias soluções para as nossas crises, para os nossos problemas. Quando os recursos acabam, quando a expectativa acaba, com elas também se vão a nossa esperança. Mas aquela mulher escuta as pessoas falando de um determinado, de um homem amável, que ensinava com amor e com autoridade, de um homem que acolhe crianças, que acolhe os necessitados, de um homem que não exclui, pelo contrário, ele atrai para si pessoas carentes e necessitadas. Esse homem havia realizado inúmeros milagres por onde ele passava. E certamente surgiu uma faísca de esperança no coração daquela mulher. Em meio ao caos, meus irmãos, tenhamos a certeza que aparecerá sempre uma fagulha de esperança. Que a nossa esperança não esteja depositada em carros, em cavalos, na força do homem, mas que a nossa esperança possa estar depositada na pessoa de Cristo Jesus. Porque por vezes nós estamos angustiados e aparece a esperança, mas por estarmos tão machucados, tão feridos, nós perdemos a oportunidade de nos voltarmos ao Senhor. E nós preferimos nos queixar e ir atrás de cuidar das nossas feridas. Mas essa mulher, ao ouvir falar a respeito de Jesus, o coração dela se inquieta, se enche de fé e de esperança, ao ponto de no versículo 28 dizer o seguinte, porque dizia, se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. Perceba, essa mulher já havia passado por muitas coisas, mas a fé que essa mulher possuía era muito maior do que a fé que nós temos hoje. E o que é fé? Em Hebreus capítulo 11, versículo 1, é respondido o seguinte, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Aquela mulher não via de fato a sua cura, mas ela tinha a expectativa e a esperança de que Cristo poderia solucionar os seus problemas. No Salmo de número 146, versículo 5, o salmista diz assim, como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus. Onde está depositada a sua esperança? Onde está depositada a sua confiança? Que nós possamos buscar o auxílio das nossas vidas no Deus de Jacó. Talvez o seu coração esteja angustiado nessa noite. Talvez você esteja enfrentando problemas e não enxergue saída para os seus problemas. Talvez os seus recursos estejam chegando ao fim. Mas eu digo a você nessa noite, busque ao menos tocar na capa de Cristo. Busque ao menos ao Senhor com confiança, com esperança. É em Cristo, meus irmãos, que repousa a verdadeira esperança. É em Cristo que os nossos corações podem descansar. É em Cristo que nossas transgressões e as nossas iniquidades são perdoadas. É em Cristo que nós podemos encontrar a paz verdadeira. E é em Cristo também, meus irmãos, que as nossas enfermidades são saradas. Isso não são minhas promessas, mas é a promessa que está em Isaías 53, versículo 5. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. É em Cristo onde há a verdadeira restauração, não apenas do nosso corpo, mas principalmente da nossa alma. E foi assim que, cheia de fé, essa mulher se aproxima do Senhor. Ela vai ao encontro de Jesus Cristo, e mesmo apertada pela multidão, ela toca nas vestes de Jesus e recebe cura. Como falta em nós, meus irmãos, essa fé. Como falta em nós a esperança, mesmo em meio ao caos. A fé que é capaz de transformar crises em tempos de esperança. O que Deus deseja incutir, firmar nos nossos corações é essa fé.
A fé que crê mesmo sem ver, antes mesmo de receber aquilo das mãos do Senhor. Mas eu quero que os irmãos compreendam uma coisa. A maior preocupação de Cristo não era o bem-estar físico daquela mulher. Por mais que ele se preocupe com o nosso bem-estar físico, a maior preocupação de Cristo não era isso. Cristo se preocupa com isso. Ele cuida de nós, ele intercede por nós, ele cuida de nós. Mas observe também a atitude de Cristo após a mulher tocar nele. Observe a partir do versículo 29. E logo a hemorragia estancou. E ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha cara? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo que a multidão aperta e ainda pergunta quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, você foi salva porque teve fé, mas vá em paz e fique livre desse mal. Segundo Timothy Keller, aquela mulher ela possuía uma compreensão um pouco supersticiosa sobre o poder de Cristo. É possível que ela saísse dali achando que Jesus era mais um curadeiro qualquer, ou um homem que realizava milagres. Mas há uma grande diferença entre ser uma pessoa supersticiosa, que recebe a cura do corpo, e ser uma pessoa que tem a vida transformada. A vida transformada ao ponto de se tornar uma seguidora de Jesus por toda a eternidade. Cristo nos convida nessa noite, não apenas para restaurar o nosso coração de carne, mas Ele nos convida e nos chama para nos dar uma nova vida, para nos dar uma nova esperança, para nos dar uma nova expectativa. A nossa esperança no Senhor não deve se limitar aos problemas temporários. Cristo tem poder de resolver os nossos problemas temporários, mas Ele deseja cuidar de nós por toda a eternidade. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 9, o apóstolo Paulo diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes desse mundo. A nossa esperança, a nossa expectativa é que Cristo cuida de nós, não apenas no tempo presente, mas também no porvir. E observe comigo que Ele vai continuar cuidando de todas as coisas. E em último lugar, nós vamos aprender com Jairo sobre uma fé que persevera. Observe comigo, a partir do versículo 35 até o final, até o versículo 43. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga dizendo: a sua filha já morreu, porque você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos, Tiago e João. Chegando à casa do chefe das sinagogas, Jesus viu o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, disse: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. Vamos ler até aqui. Daqui a pouco nós continuamos a leitura. Eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para o coração de Jairo. Imagine como Jairo estava inquieto naquele instante. Ele era um dos líderes da sinagoga. Certamente ele já tinha escutado falar bastante sobre Jesus. Ele já escutou tanto de bem quanto de mal. De bem por conta dos ensinos e dos milagres que Jesus realizava. Mas ele ouviu falar de mal porque ele convivia com escribas e fariseus. E certamente Jesus não tinha uma boa fama diante dos escribas e dos fariseus. Eu acredito, em particular, que houvesse reclamações e recomendações para os líderes das sinagogas para que eles não se aproximassem e não tivessem comunhão com Cristo Jesus. Mas então imagine, na posição de líder da sinagoga, ele vê o sofrimento e a doença da sua filha e ele vai em busca de Cristo Jesus. Ele vai de encontro a tudo aquilo que os escribas e os fariseus falaram. Ele não levou em consideração o que as pessoas iriam achar. Mas ele vai lá. Ele não apenas se encontra com Jesus, mas observa o versículo de 22. Ele diz: então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos pés de Jesus. Ele simplesmente não vai ao encontro de Jesus e fala com Jesus. Ele se joga aos pés de Cristo Jesus.
Mas essa não foi a única barreira enfrentada por Jairo. Observe que Jesus aceita ir com ele, mas logo no versículo 25 diz que ali tinha uma mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e toca Jesus. E no versículo de número 30, Jesus faz uma pergunta: quem tocou na minha capa? Talvez Jairo, andando com Jesus, pensasse: é imoral. A minha filha é doente. A minha filha está para morrer no leito. E ele está preocupado com quem tocou ele. E certamente esse processo todo de Cristo, do encontro de Cristo com essa mulher, levou alguns instantes, levou alguns momentos. E Jairo sabia que na sua casa havia sua filha doente. E ele não tinha tempo para esperar. Algumas vezes nós pensamos que Jesus está ocupado demais com outras coisas. Que Jesus não está preocupado conosco. Nós vemos Deus realizando obras e milagres na vida de outras pessoas e parece que não chega o nosso tempo. Nós devemos entender, meus irmãos, que mesmo que pareça para nós que Jesus está atrasado, que Jesus vai se atrasar, mas tenha em mente, meus irmãos, que Jesus sempre tem um tempo determinado para cuidar dos nossos problemas, das nossas angústias, das nossas aflições. Mas Jairo já havia enfrentado o problema religioso. Jairo já havia esperado Jesus resolver e ter um encontro com aquela mulher. Mas observe que no versículo 35 chega uma triste notícia para Jairo. Então chegam a Jairo dizendo: a sua filha já morreu. Por que você ainda incomoda o mestre? Agora, talvez o maior problema que Jairo enfrentou: o problema da morte. Talvez a expectativa e os sonhos e a esperança de Jairo tinha ido por água abaixo naqueles instantes. As oposições e as barreiras que vieram sobre a vida de Jairo, que vêm sobre as nossas vidas, muitas das vezes procuram impedir a nossa fé. Procuram nos distanciar do Senhor. Os desafios estão presentes nas circunstâncias, nos ambientes, nas ideologias. Às vezes está presente até mesmo nas pessoas que nós menos esperamos. Observe que no versículo 39, Jesus diz assim, é dito assim: ao entrar, Jesus disse: porque estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. No versículo 40 diz: e riam-se dele. Talvez Jairo tenha levado mais um baque aqui. As pessoas que estavam naquele contexto estavam rindo de Jesus, rindo inclusive da fé e da esperança de Jairo. No Salmo de número 79, versículo 10, é dito o seguinte: porque diriam as nações, onde está o seu Deus? E por vezes nós somos assim, nós ficamos aflitos e angustiados, e procuramos e questionamos em nosso coração: aonde está o Senhor? Será que o Senhor não se preocupa conosco? Mas em meio às adversidades, que nós façamos como o profeta Miqueias, no capítulo 7, versículo 7, que diz assim: eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Que em meio às adversidades e os problemas que venham para destruir e excluir a nossa fé, que nós possamos fazer como Jairo: olhar e esperar no Deus da nossa salvação. O Senhor certamente nos ouvirá, assim como ele ouviu Jairo. Em Hebreus capítulo 10, versículos 35 e 36, o autor da carta diz: portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcance a promessa. A lição que nós aprendemos aqui com Jairo é sobre uma fé que persevera, mesmo em meio às barreiras, mesmo em meio às adversidades, mesmo em meio ao sofrimento, nós devemos confiar e descansar no Senhor. Nós devemos olhar para o que é dito no versículo 36, quando Jesus diz para Jairo: não tenha medo, apenas creia. A mesma mensagem que Cristo disse a Jairo, ele está dizendo para nós nessa noite: não tenhamos medo, apenas creiamos no Senhor Jesus. E observe que a fé de Jairo, ela vai ser recompensada. As pessoas riram de Jesus no versículo 40, mas Jesus fez o seguinte: mandou que todos saíssem. Levou consigo apenas o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele.
que foram João, Pedro e Tiago. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando a criança pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu digo a você, levanta-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então todos ficaram muito admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer a menina. Cristo Jesus se aproxima da menina e diz: menina, levante-se. Jesus, ele não está realizando apenas mais um milagre. Jesus não é apenas um curandeiro ou alguém que tem um poder especial. Jesus está apresentando aqui o início da sua vitória sobre a morte. A menina não estava simplesmente dormindo, um sono, mas ela estava morta. Mas Cristo Jesus vai tratar a morte como um simples sono. Para Timothy Keller, Jesus está enfrentando a morte, o inimigo mais implacável e inexorável da raça humana. E o poder dele é tão grande que ele segura essa menina pela mão e gentilmente traz para o mundo dos vivos. Com seus atos, Jesus está dizendo: se eu estiver segurando sua mão, a morte nada mais é do que um sonho. Às vezes nós andamos inquietos e aflitos, e um dos problemas que mais assombra as nossas vidas é o problema da morte. Seja a nossa morte ou a morte de um ente querido. Mas se nós estivermos segurando na mão de Jesus, a morte ela é passageira. É apenas uma passagem dessa vida para a vida eterna. Que nós possamos confiar e ter a convicção de que Cristo Jesus ele pode cuidar e sustentar as nossas vidas. No início da pregação, eu citei uma música, trechos de uma música. E os primeiros trechos dizem assim: quando espero a chuva chegar, tu vens com o teu vento. Quando espero tua voz estrondar, tu vens com o silêncio. Quando espero o mar se abrir, vejo os meus pés sobre as águas. Quando espero o fogo arder ou sua brisa suave. Às vezes nós esperamos no Senhor que Deus resolva os nossos problemas da maneira como nós queremos, mas Deus vem resolvendo de outra maneira, de outra forma. E diante disso, o autor da canção ela chega à conclusão, ele diz assim: eu espero em ti. Embora sem saber como tu dirás, eu não sei, mas esperarei. Mesmo sem saber como tu dirás, dentro de mim reinará a tua paz, que me faz saber que esperar em ti é sempre caminhar. Nossa esperança no Senhor não é em vão. Quando nós colocamos e depositamos a nossa fé, a nossa confiança e a nossa esperança no Senhor, Ele certamente cuidará de nós. Assim como tem feito ao longo das nossas vidas. Olhe para trás. Veja o quanto o Senhor já cuidou de nós, o Senhor já cuidou da sua vida. Se Ele cuidou até agora, Ele continuará cuidando também. Aquele que iniciou a boa obra em nossas vidas, Ele completará essa boa obra também. Por mais que nós não entendamos como, por mais que nós não saibamos por quais caminhos o Senhor nos conduzirá. Eu não sei pelos quais caminhos o Senhor me conduzirá. Não sei por quais caminhos o Senhor conduzirá a vida de vocês. Mas eu tenho a certeza que Ele conduzirá. Que Ele cuidará. Que Ele nos sustentará. Não conheço as barreiras, os desafios que a nossa fé, que a vossa fé tem enfrentado. Mas eu tenho a certeza que se nós perseverarmos, que se nós tivermos a esperança no Senhor, e que se nós suplicarmos pelos cuidados do Senhor, certamente Ele cuidará de nós. Por vezes, são lutas que levam muitos anos. A dessa mulher levou em torno de 12 anos. Às vezes essas lutas, essas aflições levam anos, levam recursos, levam até mesmo a nossa esperança. Mas que em momentos e em meio à adversidade, nós possamos buscar o Senhor com sabedoria, com esperança no coração e com perseverança também. Tendo a convicção de que no Senhor nós podemos descansar. Que esperar no Senhor é sempre caminhar. Vamos orar?